Depois que eu entrei aqui, eu me apaixonei pelo curso, me apaixonei pela profissão. O jornalismo é realmente uma paixão na minha vida. Eu tenho muito orgulho de ser jornalista. Mas apesar dessas dificuldades que são históricas, o curso tem um impacto muito forte na mídia, não só em Campinas, mas em todo o estado. Aqui na UEPB, meio que as coisas foram se encaminhando, né? Depois que eu entrei na universidade, as coisas foram se encaminhando para que eu seguisse pela área web. No começo, talvez até por gostar tanto de Sandra Annemberg, eu ainda pensei em telejornalismo, mas as coisas realmente foram se encaminhando para eu seguir na web, né, no jornalismo digital. E a minha primeira experiência foi com isso, com assessoria de imprensa, onde o material produzido era todo para essa parte, né, de internet, para site. E foi um projeto de extensão aqui na universidade, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que exaltar muito, os projetos de extensão e pesquisa de jornalismo da UEPB, porque tanto formam profissionais muito capacitados para o mercado de trabalho, como também pesquisadores. E isso, assim, é uma coisa muito especial, sabe, que só a universidade pública tem. Antes de entrar no curso de jornalismo, eu já consumia, tanto em revista quanto em televisão, né? Já consumia material jornalístico, já consumia o que é produzido na imprensa local. Mas claro que quando eu entrei no curso, né, eu entrei no curso com 18 anos, e aí é claro que você tem acesso de fato ao jornalismo de uma forma mais técnica, né, entende como as engrenagens da profissão funcionam, e aí que eu passei a ter não só um contato maior com o jornalismo em si, como também com a fotografia. Minha primeira experiência foi no rádio. Eu tinha 15 anos de idade e tinha o sonho de ser jornalista. Meu pai era diretor da Rádio Caturité, diretor superintendente, e eu comecei a pedir a ele para ir para a rádio. Então, ele dizia, não, vai estudar, depois você vê isso. Mas não, eu queria incessantemente participar do rádio. E, certa vez, o diretor da equipe de esportes da Rádio Caturité, Francisco de Assis do Nascimento Olé, me disse, você não gostaria de fazer uma experiência no rádio, não? Era um estágio que eu nem imaginaria que faria aos 15 anos de idade. Eu disse, quero. Eu não titubeei. E com 15 anos de idade, eu fiz um teste. Se você vai dar para ser repórter de campo. Eu disse, é tudo que eu quero. Eu queria ser um repórter de pista, era o nome que a gente chamava na época. Então foi uma experiência bacana, porque a partir daí eu só pratiquei, criei programas na Rádio Caturité, onde eu trabalhava. O programa O Esporte em Destaque, Debate na Caturité, foram programas líderes de audiência. Um fato que chamou a atenção lá na Rádio Caturité é que a gente chegou a bater as FMs na época com esses programas. Depois fui fundador do Jornal da Manhã, que é um noticiário cedo da manhã, que está no ar até hoje na emissora. E ao completar 18 anos, aí a TV Paraíba precisava de um repórter esportivo. Vamos pegar aquele menino do rádio. Me convidaram, eu passei no vestibular para jornalismo numa semana, fui aprovado. Na outra, a TV me chamou para fazer um teste. Fiz um teste da TV
E aí, aos 18 anos, e até hoje estou. Já como profissional, né, graduada do jornalismo, eu tive uma pequena experiência com assessoria de imprensa, mas bem pouca mesmo, algumas vivências de acompanhar assessorado, algumas emissoras, mas assim, a minha experiência inicial, propriamente dita com o jornalismo, que eu considero, foi com a TV mesmo, com a emissora de TV, foi ali que eu realmente iniciei a trajetória jornalística já contratada de fato, né, como uma profissional do jornalismo, da comunicação social, foi em TV os meus primeiros contatos com o jornalismo e para mim isso foi muito bom e muito desafiador ao mesmo tempo. Eu comecei a me interessar pelo jornalismo no último ano do ensino médio. Eu estava naquela dúvida de saber o que eu ia fazer, que curso eu ia fazer, e aí eu comecei a pesquisar vários cursos, direito, pedagogia, o que eu achava que me interessava, eu comecei a pesquisar. E aí eu assistindo uma série, eu comecei a reparar em uma das personagens que ela era repórter de TV. E eu achei incrível o ambiente em que ela trabalhava. E aí eu comecei a pesquisar também sobre o curso de jornalismo. Que aí olhei grade, olhei tudo e aí eu decidi, vai ser isso mesmo que eu vou fazer. E aí eu entrei no curso e me apaixonei, assim. Eu sempre fui muito comunicativa desde criança, só que eu não imaginava isso para uma profissão. Eu achava que era só o meu jeito de ser. E aí, quando eu entrei, aí eu vi que realmente o meu destino assim, era trabalhar com alguma coisa relacionada à comunicação. E foi aí que o jornalismo entrou na minha vida. O primeiro vestibular que eu fiz foi para engenharia civil, por causa da carreira da minha família. Meu avô é engenheiro, meu pai é engenheiro, meu irmão fazendo engenharia. Eu não queria ser a ovelha negra da família, né? E aí no primeiro ano eu vi que não era aquilo que eu gostava, que eu queria, né? Foi um ano bem estressante, assim, que eu sabia que eu estava no lugar errado. Eu sempre gostei muito de escrever. E na nossa igreja aqui, no departamento de jovens, a gente tinha uma equipe que fazia um informativo mensal. E foi nesse trabalho voluntário que eu comecei a gostar mais. Eu também sempre gostei muito de esporte e eu passei a ter esse sonho de ser jornalista esportivo. Na época eu gostava disso, me via assim, trabalhando na ESPN, Sport TV. Foi uma das coisas que me levou para o curso também. O curso funcionava na rua Almirante Barroso, no bairro de São José. E era lá que eu me dirigia todas as noites, porque eu trabalhava durante o dia e à noite eu cursava jornalismo. As memórias afetivas são as melhores possíveis, porque ali eu encontrava os grandes nomes do rádio de quem eu era fã. Então lá eu encontrei Gilson Souto Maior, lá eu encontrei Joaci Oliveira, que foi narrador esportivo, pai de Kleber Oliveira. Ali eu encontrei Rômulo Azevedo, ali eu encontrei Marcilon Gonzaga, ali eu encontrei Gorete Sampaio, professora de rádio, Luiz Barbosa de Aguiar, Lauro, professor Lauro, professora Adélia e tantos outros que eu já tinha como referência. Quando eu entrei querendo ir para a área de telejornalismo. E eu tinha isso na minha mente e eu não me abria para outras áreas da profissão. E antes da pandemia, eu ainda paguei telejornalismo 1 e 2 de forma presencial. E aí, quando veio o online, eu fiquei meio que perdida no início. Só que aí depois, eu acho que foi o momento em que eu mais ganhei experiência na profissão. Porque aí foi no online que eu entrei em projeto de extensão, que eu comecei a escrever artigo, que eu entrei em empresa júnior, que todas as oportunidades que o curso oferecia, eu só vim ter no online. E foi aí que eu me abri para outras áreas, outras oportunidades do curso, que foi quando a questão do digital e da internet entrou na minha vida, que hoje em dia é uma das áreas do jornalismo que eu mais gosto de atuar. E depois as coisas foram se caminhando, fiz estágio aqui na Coordenadoria de Comunicação da UEPB, que foi com certeza assim, um dos lugares que eu mais aprendi na vida, onde eu mais aprendi a ser jornalista, onde eu tive exemplos de profissionais como Luciele Lima, que também era uma inspiração na TV, Tatiana Brandão, que foi assessora daqui por muito tempo, que é uma profissional extremamente competente, excelente, também inspiradora, todas elas são muito inspiradoras. E aí eu acho que essa geração de mulheres, os homens também, claro, mas a UEPB formou mulheres jornalistas muito inspiradoras, muito competentes.
e que até hoje, com certeza, inspiram muita gente, mesmo não estando em locais de tanta visibilidade, mas elas deixaram um legado, deixaram uma mensagem. Eu entrei na turma 2007.1, ainda era ali no São José, e tenho boas recordações desse tempo, desses 4 anos ali, né, no turno da manhã. Excelentes colegas de turma que foram os 4 períodos juntos, né, uma boa parte. Então, foi muito bom. A Raquel era eu, ela, a Larissa Fernandes, né, que hoje é repórter também. A gente fazia mais trabalhos assim, em grupo juntos, mas a gente sempre se dedicava junto, estudava junto, sonhava junto assim, né, com a profissão. O curso habilita o profissional a ser um jornalista, digamos, profissional. E o que a gente observa, a minha memória daquela época era todo mundo à noite, naquela universidade, batendo um papo ali por volta de 6h30 da noite, as aulas começando, não começavam às 6h30, às 6h50, 7 horas, e a gente saía de lá 10 da noite, e eu me realizei muito, não tenho do que reclamar. Reclamava da estrutura do curso, que até hoje reclamam, mas na época eu reclamava muito do nosso estúdio de rádio, nós não tínhamos um estúdio de televisão para praticar um telejornal, para fazer aquele primeiro telejornal dos sonhos na aula do Tele 2, na época, né, a gente tinha telejornalismo 1 com a parte teórica, telejornalismo 2 com a parte prática. Gorete Sampaio dava um show nas cadeiras de rádio, Marcilon Gonzaga também. Então a gente tinha ali um curso com profissionais que a gente tinha como referência. Então não tinha como você dizer, eu vou me frustrar no curso, a não ser que eu não queria. Porque eu digo sempre aos alunos, quando vocês observarem dificuldades, tentem suplantar essas dificuldades, tentem passar por cima delas, tentem atravessá-las, encará-las, porque as dificuldades sempre vão acontecer. Apesar de todas as adversidades, né, a gente hoje tem uma estrutura um pouco melhor do que a gente já teve, ainda com muitas demandas, né, de atualização, de equipamentos, mas apesar dessas dificuldades que são históricas, o curso tem um impacto muito forte na mídia, não só em Campina, mas em todo o estado. Se a gente for fazer uma pesquisa rápida nas principais redações dos veículos de imprensa, não só em Campina Grande, mas também em João Pessoa, apesar da capital ter outros cursos de jornalismo, a gente tem uma presença muito forte de pessoas formadas pelo EPB, de jornalistas que são egressos deste curso, né? E não só na Paraíba, mas também até em outros estados, já que é muito comum a gente receber estudantes de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e até de outras regiões do país, né? Mas esses 3 estados principalmente, a gente também tem uma contribuição muito forte, principalmente na interiorização do trabalho jornalístico da imprensa, né? Então, muitos profissionais que atuam em veículos de imprensa no interior desses estados também são egressos da UEPB, né? Então, se a gente fizesse aí um levantamento estatístico, a gente poderia mensurar melhor, mas conhecendo a realidade do mercado local, a gente já consegue perceber que essa presença dos jornalistas formados na UEPB é muito forte. A imprensa campinense é um resumo do que é o curso de jornalismo, porque em todos os meios de comunicação daqui da cidade, os profissionais eles vieram do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. Então eu acredito que a imprensa campinense ela mostra o resultado do curso. O curso de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba ele é uma referência. Se você observar a TV Paraíba, desde que eu assumi o departamento de jornalismo da TV, e antes mesmo, a gente já pensava nas parcerias com a universidade. Que parceria é essa? Era uma parceria TV Paraíba, Universidade Estadual da Paraíba, CIE, Centro Integrado Empresa Escola, onde a gente pudesse recrutar estudantes para que eles emprestassem todo o seu talento, todo a sua juventude e força que o próprio jovem tem, para, ao nosso lado, fazer um bom jornalismo. Então, dessa relação com a universidade, nós temos aí inúmeros profissionais. A TV Paraíba hoje, ela tem nos seus quadros, não só a TV Paraíba, mas a Rede Paraíba de Comunicação, que envolve TV Paraíba, TV Cabo Branco, G1 Paraíba, Globoesporte.com, Rádio CBN, Jornal da Paraíba. Esse conglomerado realmente passa necessariamente pela UEPB, e agora eu vou fazer assim,
vou pedir licença a vocês para contar um fato da minha vida. Como eu me formei na UEPB, eu ouvia muito na minha época: na Globo não tem vez quem sai aqui da UEPB. É muito raro, é muito difícil. E eu vim para cá em 88, depois passei um bom tempo, quase 15 anos na função de repórter, e quando eu assumi o departamento de jornalismo da TV Paraíba, minha primeira métrica foi dizer: vou elaborar aqui um formato para a gente preparar estudantes da UEPB de jornalismo para o vídeo. A imprensa campinense, ela é o curso de jornalismo. A maioria dos profissionais, eles vieram daqui. É tanto que no dia que eu entrei, que eu passei no curso, quando eu vim fazer a minha matrícula, eu não sei quem me atendeu na coordenação, mas a pessoa que me atendeu, a primeira coisa que ela falou foi: todos os meios de comunicação daqui dessa cidade saíram do curso de jornalismo da UEPB. A gente tem vários profissionais que passaram pela UEPB e eu acho que é importante destacar como você muda um pouco o perfil do profissional a partir do ingresso no curso, né? Então, antigamente, no fotojornalismo, se tinha uma ideia de que era uma função muito técnica, meramente técnica, né? Que muitas vezes era vista, né, pelos gestores de redação como algo que não dependia de uma formação universitária, né? Então, a gente tem os pioneiros, não só na Paraíba como no país, né? A maioria deles não tem uma formação universitária, ou quando tem, não é na área de comunicação, né? Então, os cursos de jornalismo, a partir do momento que passaram a ter um olhar crítico sobre a fotografia, indo além da técnica, também contribuíram para a estética do fotojornalismo, para a evolução da linguagem, né? E para que a gente tivesse um tom até mais crítico, mais opinativo mesmo, nas fotos que são produzidas na imprensa, né? Colegas hoje que vieram desse mercado, né? Tanto TV quanto jornal diário, na época, antigamente. E assim, quando eu converso com eles, né, são áreas diferentes mesmo. A área institucional, ela é bem diferente dessa área jornalística do dia a dia, né, de veículos especializados em jornal. Então, foi uma área também que, quando eu comecei no Ministério, eu busquei entender sobre ela, estudar, que é mesmo essa área institucional. Tanto é que pessoas que vêm do dia a dia do jornalismo para a área institucional vêm com alguns vícios, digamos assim, que a gente precisa tirar. Então a academia, ela é muito importante. Eu vejo alguns colegas trilhar: não precisa fazer o curso para praticar o jornalismo. Eu sou contra essa tese. Eu acho que a academia, a formação acadêmica, ela é necessária para que o profissional ele saia da faculdade dizendo: eu sou um jornalista e vou exercer minha profissão de fato e de direito. Mas eu acredito que o telespectador, ele vai sempre procurar aquele órgão, aquela emissora que tem constantemente mantido a sua ética jornalística e a sua credibilidade. Isso nunca vai perder. Então, acredito que o jornalismo ele vai seguir por causa disso, porque você vai ver um fato rapidinho ali, não estou criticando os portais e os blogs, mas eu estou falando da velocidade da informação. Você vai ver rapidinho ali que aconteceu algo em determinada rua, mas à noite, no horário daquele telejornal, você vai ver as diversas dimensões do fato, você vai ver um fato mais explorado, né? Você vai ver questões mais específicas, você vai ver a solução daquilo também sendo cobrada junto aos órgãos. Então, o jornalismo ele vai seguir e as plataformas também nos ajudando. Então a emissora ela pode ter também um portal, né, alguma ferramenta que lance aquelas informações de imediato, mas que depois aquela informação ela vai ser trabalhada, não vai ser uma mera informação. Especialistas serão ouvidos, a coisa vai ser esmiuçada e é o jornalismo que faz isso, não é o fato pelo fato. A comunicação ela tem uma abrangência muito grande, né, em diversas áreas que você pode se especializar e aproveitar e entrar no mercado de trabalho. Permite mesmo isso. Hoje a gente tem uma brincadeira interna, né, entre a equipe, que a gente tem vários jornalistas e vários publicitários, né, e a gente acaba tendo essa brincadeira interna de um contra o outro, qual o curso melhor, né, e é interessante, mas eu não puxando a sardinha para o nosso curso de comunicação com habilitação em jornalismo, mas eu acredito que é um curso bem mais completo, né, que abrange diversas áreas, inclusive a publicidade, né, e a publicidade ela é mais
específica naquilo mesmo, no marketing. Então, eu acho que o curso de comunicação, assim, ele lhe dá diversas opções, né, frentes de trabalho. O jornalismo é realmente uma paixão na minha vida. Eu tenho muito orgulho de ser jornalista, porque eu sei como é essencial essa profissão. Eu sei como é essencial levar informação, porque as informações, elas salvam vidas, né? Eu acho que essa se tornou uma frase muito comum nos últimos tempos e que é uma frase assim que tem todo sentido, que faz todo sentido na minha vida e que eu tenho certeza na vida de muitas outras pessoas que não são jornalistas. Eu sou Bruna Mirelli e eu faço parte dessa história. Eu me chamo Carlos Siqueira e faço parte dessa história. Eu sou Yara Alves e faço parte dessa história. Meu nome é Perilo Borba e eu faço parte dessa história. Eu sou Mônica Victor e eu faço parte dessa história.